né, para lembrar. Bom, gente, então sejam bem-vindas aí, o pessoal vai entrando aos poucos, né? Hoje mais um bate-papo aqui sobre metodologia ativa, sobre ensino inovador, sobre, hoje abordando um pouco mais da BNCC, mas sempre no intuito de aproximar as escolas dessa necessidade e dessa realidade que hoje, tanto nós somos completamente expostos, né? Quem tinha um pouquinho de pé atrás não teve jeito, teve que mergulhar em metodologia ativa, ensino híbrido, teve que trazer a tecnologia para a sala de aula, sim ou sim, né? A gente ficou meio sem opção, mas o quanto isso contribuiu, né, toda essa situação, eu falo que eu sou muito otimista e eu sempre vejo o lado bom das coisas e o quanto tudo isso tem contribuído para que a gente consiga ter um novo olhar, né, abrir a mente para novas possibilidades. Eu acho que o avanço tecnológico, especialmente, que nós tivemos entre o ano passado e este ano, nós demoraríamos aí, pelo menos, com muita sorte, uns 5 anos para alcançar. Né? Então, dos professores, principalmente, estarem mais abertos a essas novas possibilidades. Mesmo estando lá na BNCC, mas ainda tinha, assim, uma certa resistência em relação à tecnologia. E, às vezes, até dos pais, né? A gente já ouviu muito. O Viva, ele já nasceu híbrido. Então, ele já nasceu com a parte física, a parte digital, e eu me lembro em um evento que nós fizemos, algumas pessoas que passavam ali na feira, tudo, viam o material físico e via o tablet. Não, tem tablet? Eu não quero nem ver. Eu passava batido, a pessoa já saía correndo, isso eu estou falando do gestor, né, dos diretores, coordenadores e tudo, já passavam correndo, eu não quero nem saber de tecnologia na minha escola. Né, como se uma coisa anulasse a outra. Então, vai muito mais do nosso olhar de como a gente está colocando as possibilidades do que, de fato, né, muito mais a forma, o equilíbrio, o quanto a gente vai colocar do digital, do físico. O problema não está no digital, o problema está no excesso. Né, e no excesso de tudo, gente. Acho que todo extremo é prejudicial. Né? Então, hoje eu trouxe bastante conteúdo aqui, eu vou dar uma... A gente já vai iniciar. Para quem está participando aqui a primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Não sei se tem algum homem aqui, mas a maioria esmagadora é sempre a mulherada. E o nosso objetivo é fazer, né, é fomentar a inovação, é trazer esse bate-papo para que vocês conheçam melhor e que seja um espaço de diálogo, de compartilhamento, de possibilidades, porque às vezes a gente está tão fechadinho no nosso espaço, no nosso mundo, e a gente não vê as oportunidades que tem aí. Então, o Encontro Viva Conecta tem esse propósito de conectar gestores, educadores de todo o Brasil nessa troca de informações e trazer mais qualidade aí para as escolas e para a educação. Eu sou a Cristine, sou a idealizadora do projeto Viva. O Viva é um projeto educacional inovador, que ele tem material didático, tem a plataforma digital. Então, depois, quem quiser conhecer um pouco mais, é só mandar aqui no chat, né, ou responder lá no WhatsApp, que vocês receberam, que a gente entra em contato e agenda um bate-papo mais aprofundado sobre o Viva. O objetivo aqui é realmente a gente fazer essa outra troca. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, para contar um pouco, então, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Todo mundo de cabelo em pé essa semana, né, gente? Principalmente quem está aqui em São Paulo. Tá todo mundo assim, ó, doidinho. Não é para menos, né? Tem que estar mesmo. Mas vamos enfrentar. Já passou um ano. Esse ano, pelo menos, a gente tem referência. Esse ano a gente não está partindo do zero, não está cru, né? As professoras já sabem mais ou menos o que fazer, já sabem como caminhar. O nosso objetivo agora é aprimorar.
O ano passado a gente foi saindo nos solavancos aí, com muitos desafios. Esse ano acho que a ideia é mostrar para os pais também a nossa capacidade de resiliência, de reinvenção, né, de melhorar. Então, se o ano passado nós oferecemos uma experiência de aprendizagem, que esse ano a gente possa oferecer uma experiência melhor. O que nós melhoramos? O que nós evoluímos de lá para cá? Eu acho que esse é o ponto principal, né? O que a escola fez para resolver esse problema? Porque o problema está aí, não tem como negar. Agora, o que eu fiz com essa informação é que faz toda a diferença, né? Então, a gente vai iniciar aí. Vocês estão vendo minha tela? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Chama aí no bate-papo. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre metodologia ativa e BNCC. E aí, uma das provocações que nós trouxemos foi o desenvolvimento de habilidades e competências para além da sala de aula, né? Hoje, onde a gente está aqui? Nós estamos no Zoom, eu vivo mudando de plataforma, no Google Meet, certo? Nós estamos, então, em um ambiente de quê? Aprendizagem. Olha o ambiente, olha um dos espaços de aprendizagem aqui, ó, né? Um está sendo aqui o meu espaço, aí a casa de vocês, a sala, o quarto, a secretaria da escola, enfim, o ambiente que vocês estiverem, por meio do ambiente virtual. Então, falando um pouco sobre espaços de aprendizagem, o virtual é um espaço de aprendizagem, né? E o quanto as nossas crianças aprenderam, desenvolveram de habilidades e competências a partir desse espaço, a partir do uso dessas ferramentas. Então, olhar... esses dias eu estava conversando com a professora que vai dar a próxima formação do Viva, que a gente tem formações mensais de professores. A próxima formação é no dia 27 agora de março, Jesus amado, daqui 2 semanas. E aí nós estávamos conversando sobre esses espaços de aprendizagem, falando um pouco sobre o que é para a criança esse espaço virtual, né? O quanto a gente não pode negar e o quanto a gente pode nos beneficiar, todos os educadores, desses espaços, seja lá com a reunião de pais, seja com o trabalho em sala de aula. E aí a gente falou um pouco disso, que para muitos professores, tirou a sala de aula, parece que tirou o chão, né? Fiquei sem chão, meu Deus, abri um buraco, o que eu faço agora? E o quanto as crianças não aprenderam através do uso das ferramentas digitais, né? Muitas crianças que não sabiam nem o que era um e-mail, e hoje elas já estão dominando super bem. Por quê? Porque a ferramenta digital era utilizada como chupeta digital, que é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Então, você usa uma ferramenta, você usa o aplicativo, o tablet, para entretenimento. O foco da educação não é usar a tecnologia como entretenimento. E aí, quando você tem, aí sim, um trabalho direcionado com a tecnologia, ela se torna uma ferramenta de aprendizagem extremamente importante nesse processo. Primeiro porque a criança está mais distante, através das plataformas, das ferramentas, você consegue acompanhar o trabalho dos alunos, né? Através da plataforma do Viva, por exemplo, a professora libera a atividade para o aluno faz, manda para a professora já vê em tempo real quantos alunos da sala dela fizeram, quantos não fizeram. Então, é um acompanhamento completamente diferente. Já dá devolutiva, já corrige a atividade, devolve para o aluno, a família acompanha. Então, vamos utilizar da melhor maneira, né? E o quanto as crianças não conseguem desenvolver de habilidades e competências a partir dessa experiência. Então, vamos olhar esse lado positivo aí das coisas também. Então, o que eu trouxe aqui? Eu fiz um recorte, né, semana passada, eu vim um pouco nessa mesma pegada, assim, de trazer alguns recortes do livro de neurociência,
E hoje, falando um pouco da BNCC, então trouxe alguns recortes para que fundamentam aqui esse nosso diálogo, esse bate-papo, tá? Então, na BNCC, ela diz, deixa eu só ver aqui, quem mandou aqui, o som está baixo? Peraí, gente, vejam se melhora o som, se ainda está baixo, vocês me avisem aqui, tá? Vê se não é o som de vocês, que de repente o volume está baixo, tá bom? Qualquer coisa me chamem aqui. Então, gente, na BNCC, o conceito de competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, porque hoje a gente fala muito, né, de habilidade, competência, e tem gente que não consegue definir muito bem o que é um, o que é outro, e o que tudo isso tem a ver com metodologia ativa, tem a ver com tecnologia na educação. Então, a gente vai conversando aqui, vocês vão ver o quanto tudo isso está interligado, né, o quanto a metodologia ativa, por exemplo, ela não está descolada da BNCC, nem da tecnologia, tá tudo se conversa, né? Então, eu acho que a gente hoje tem uma fundamentação teórica que nos dá base, que nos dá total condição de entender e de trilhar um caminho mais estruturado, né? Então, olhar para tudo isso, o que eu tenho aqui, o que eu já tenho de referências para poder realizar agora um trabalho bem bacana, bem estruturado. Então, a mobilização de conhecimentos, né? Uma coisa é você saber um conceito, é por isso que a ideia de acúmulo de informação, que é o formato da escola convencional, tradicional, focada em números, em provas e tudo mais, está ultrapassado. Porque hoje a gente já entende que só com conceito o aluno não faz nada. Não adianta mais o aluno saber a data da invasão dos portugueses, né, que agora não é mais o descobrimento do Brasil, e aí tem várias leituras sobre esse assunto. Então, olha só, aquilo que era verdade absoluta, hoje não é mais. Por quê? Porque você tem todo um trabalho de reflexão crítica sobre a nossa história até, e aí você consegue revisitar e ressignificar uma série de coisas aí da nossa história, né, da história do país, por exemplo, assim como a nossa história pessoal. Às vezes aquele trauma de infância, sabe, que a gente vai para terapia para tentar resolver, é o quê? É ressignificar aquela experiência que nós tivemos, que foi ruim. Aí eu odeio ler, por exemplo. Aí você vai ver, é porque ele foi exposto a uma leitura lá na infância, né, que ou todo mundo tirou sarro da cara dele, ou a criança, né, o adulto hoje, ele teve uma experiência ruim e travou, criou aquele bloqueio e hoje eu não gosto de ler por causa disso, né, mas até ele tomar consciência disso, leva-se muitos anos e muito tempo aí de terapia. Então, é olhar agora, tá, e o que essa informação tem a ver com as coisas do meu dia a dia, olha lá, o exercício, a vida cotidiana, o mundo do trabalho e o pleno exercício da cidadania, né? O senso crítico é um exercício de cidadania. Então, eu só ter o conhecimento ali, texto, pergunta-resposta, aquele formato de educação tradicional, onde eu tenho um acúmulo de informações, mas depois eu não sei o que eu faço com ela, não resolve. É igual hoje a gente pega um currículo, o que você quer ver no currículo? O que a pessoa tem de habilidade, o que ela vai engrandecer, o que ela vai trazer de possibilidade, de resultado para você, né? Não só aquela lista de coisas que ela já fez um dia. Alguém abriu o microfone aí, quer compartilhar algo? Não? Tranquilo. Então, atitudes e valores para resolver tudo isso. Então, a habilidade Oi? Gente, eu só vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado. Ô, Júlia, fecha para mim os microfones, quem não for participar. Por favor. Aí, obrigada.
Então, eu trouxe aqui as competências gerais da BNCC, né, que diz o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, né, no sentido da diversidade, das manifestações artísticas e culturais do nosso país. A questão da comunicação, utilizar diferentes linguagens de comunicação, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui a gente está usando, né, gente? Olha a nossa comunicação aqui onde está. Está no virtual, né? Olha a tecnologia aparecendo. A questão da cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma criativa, significativa e ética. Vamos falar um pouquinho de cultura digital, porque muitas escolas se confundem, acham que ter um tablet na sala de aula, ter acesso à tecnologia, as coloca na posição de ter uma cultura digital dentro da escola, né? E a cultura digital vai mais do que consumir conteúdo através do digital. Se eu mantenho a minha aula tradicional, expositiva, só que ao invés dos alunos estarem na sala de aula, eles estão no online, isso não quer dizer que eu fiz uma ressignificação da minha escola e que hoje nós temos uma cultura digital, né? Mas vai além, vai no sentido da compreensão, da utilização, sim, e da criação de novas tecnologias também, né? E do uso de forma ética. Então, a gente tem que olhar aí para a questão do cyberbullying, por exemplo, que acontece, né? Quantos memes não surgiram por conta das videoaulas, daquele aluno que fica travado, aí os outros vão lá, printam a tela, faz figurinha, faz meme daquele aluno, começa a tiração de sarro, olha os bloqueios acontecendo, que a gente acabou de falar, né? Que depois é para terapia para resolver. Então, a gente tem que ter entender, ampliar o nosso olhar, porque nós somos líderes, nós somos os líderes, seja da sala de aula, seja da escola, né? Os coordenadores, os diretores que estão aqui, têm que orientar os professores também nesse sentido. Trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, gente, olha só, não é só conteúdo, né? Essas são as competências gerais, né? O que se pretende aí, então, todas as habilidades que estão ali apresentadas na BNCC, elas foram pensadas para trazer esse resultado, né? Sempre mediadas por essas competências gerais. É claro que a gente tem a questão do conhecimento, inclusive, olha lá, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Olha o equilíbrio. Não é ou, uma coisa ou a outra, né? E uma coisa não invalida ou não negligencia ou nega a outra, né? Mas é como que eu articulo tudo isso de forma a trazer uma aprendizagem mais significativa, vai continuar tendo a parte física, sim, a gente sabe da importância, especialmente na educação infantil, mas o quanto que a cultura digital, ela também tem que estar inserida nisso. E aí tem um trecho que trata aqui da educação infantil, que trazendo desde lá das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, lembra, gente? Então, né? As mais antigas, também não é tão antiga assim, calma, brincadeirinha. Então, ainda de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Acho que isso, de um modo geral, na educação infantil, a gente enxerga bastante, né? Mas hoje a gente tem que entender que como que eu pratico as interações e as brincadeiras também pelo digital. Porque uma coisa que eu trouxe até na minha escola, para quem é a primeira vez que está participando, quem ainda não conhece um pouco, eu também sou gestora, também sou mantenedora de uma escola aqui em São Paulo, e uma coisa que a gente estava até conversando semana passada com os gestores, né, com a coordenação e tudo, foi um pouco sobre isso, que o que eu percebo, conversando
com outros gestores até, é que existe um foco hoje tão grande no conteúdo, tão preocupado, não porque já ficou fora o ano passado, a gente tem que correr, agora vamos sanar todas as defasagens, vamos olhar para conteúdo, e a parte legal da escola? O recreio, a hora da história, a roda de conversa. Eu falo que a escola tem cheiro, né? Tem texturas, tem cores, tem sabor. Na volta às aulas, a gente teve alunos lá do ensino médio que chegaram, ai, tia, eu quero uma tapioca, ai, que saudade que eu tava dessa tapioca, porque lá a alimentação, né, a gente faz tapioca, tem salada de fruta, tem açaí, a gente evita as massas, os salgados, fritura não tem, então, toda essa questão. E aí, nossa, eu tava morrendo de saudade da tapioca, né, desse cheiro. Ai, seu Luiz, que é o porteiro da escola. Então, eles têm saudade de tudo, das conversas nos corredores. Então, a gente foi para o digital e nós esquecemos de tudo isso, que faz parte, né, isso a gente chama de currículo oculto. A gente tem o currículo, a BNCC é um currículo, é o currículo geral, né, a partir deste currículo, cada escola desenvolve o seu, e nós temos o currículo oculto. O currículo oculto é aquilo que acontece justamente nas entrelinhas, sabe? Nos corredores, a hora que a criança chega na escola. Então, por que não o porteiro, de vez em quando, até entrar lá numa live? Oi, gente, passando aqui para deixar um beijo para vocês, para deixar um oi, falar que eu tô com saudade, né? A tia da cozinha, da limpeza, todos os agentes escolares, os alunos também sentem falta, não é só do professor, né? E como que a gente pode propiciar essas interações neste momento que nós estamos vivendo, né? Porque a escola, ela se torna chata se a gente olhar só para o conteúdo programático. A gente manda para os pais o roteiro, os conteúdos que precisam ser trabalhados e nas lives, nas aulas síncronas ou assíncronas, os professores vão trabalhando, e excelentíssimo bem. A questão não é essa, a questão está ali, nas interações e brincadeiras. Então, a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado esse ponto, porque ele é extremamente importante ser resgatado no ambiente online também, tá? Outra parte da BNCC fala que parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de informações, de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, o trabalho do professor, né, a gente estava ali montando o VIPA, quando a gente estava pensando no mundial, nós pensamos muito nisso, sabe? Tem diretores que, quando a gente mostra os percursos pedagógicos, que é a parte de orientação, de sugestões de atividades, tem gestor que fala, poxa, mas está tudo pronto, vocês entregam tudo muito mastigado para o professor. Ele não tem trabalho nenhum, aqui já tem a aula toda para ele dar, o plano de aula todo para ele dar. Sim, pode ser que sim. Mas dessa forma, a gente também está ampliando o repertório do professor e a gente está tirando do professor a parte mais burocrática, né? O nosso objetivo é dar leveza, que o professor, otimizar o tempo do professor, tirar o que não precisa e colocar aquilo que de fato precisa. O professor, ele precisa ter tempo para pensar, para selecionar ali elementos, atividades, recursos, organizar esses recursos, né? Ele precisa ter tempo para mediar essa aprendizagem do aluno, para que ela seja rica, para que a gente de fato, para que ele de fato consiga ver o desenvolvimento pleno das crianças, e não só o cognitivo, né? E não só, não, eu já trabalhei a letra A, eu já trabalhei as cores, tá tudo certo, vamos para a próxima e tal, né? Mas com que experiência, de que forma que ele vai trazer essas experiências para o aluno, né? Para a sua turma. Então, faz sentido isso para vocês? Que nesse momento, né, principalmente... Oi, Cristine. Tudo bem, Doni? Tudo jóia. Sim, como faz sentido. Ouvindo você falando agora, abre assim um leque na cabeça da gente, né? De tantas possibilidades
que a professora pode usar em sala de aula fora daquele planejamento, né? Fora daquele plano normal que é conteúdo, desenvolvimento e avaliação, né? Que geralmente o plano ele vem nessa sequência, né? Ele vem nessa sequência. Exato. Como que você vai desenvolver o conteúdo? Como é que você vai avaliar aquele conteúdo? Sim, e aí avaliar e refazer, e repensar, e refletir sobre essa ação e sobre essa avaliação. A avaliação, ela tem que ser vista de numa outra perspectiva, né? Não no sentido de apontar o dedo, mas também o pai não ajuda, mas também o pai não faz a parte dele, mas também o pai não entra, mas o pai quer isso, o pai quer aquilo, ou então a criança que não consegue, mas essa criança tem dificuldade, né? Olha, eu já vi, a hora que eu bati o olho nela, eu já vi que ela tinha dificuldade. Então, essa avaliação, ela serve para, mas onde ela tem dificuldade? E onde ela não tem dificuldade? Será que eu não consigo mudar o caminho? Será que se eu não mudar a estratégia, eu não atinjo melhor essa criança? Né? Ao invés de só utilizar a avaliação para validar uma ideia que o professor já tenha feito, e às vezes é uma ideia correta, não está aí a questão, mas é como que eu utilizo essa informação, né? Como que ela volta para mim e o que eu faço quando ela volta. Eu acho que o ponto está aí, está nessa reflexão. Eu vejo assim como a gente tem que avaliar o aluno, se o aluno está aprendendo, a gente tem que avaliar a gente mesmo se a gente está passando de forma, né, objetiva. Por exemplo, se eu tenho uma turma de 20 alunos e eu acredito que assim, 50% não está conseguindo pegar, não está conseguindo pegar o gancho que eu falo, o erro não está nos alunos, não. Como eu estou dando aula, como que eu estou ensinando aquele aluno, entendeu? Então, eu acho assim, avaliar se o aluno aprendeu, sim, mas avaliar como eu estou ensinando é mais importante ainda. Porque, às vezes, eu estou ensinando de uma forma que o aluno A conseguiu pegar rapidinho, mas o B, ele teve dificuldade, eu não passei a mensagem clara para ele. Então, essa avaliação com a gente é mais importante do que avaliar o aluno. Porque, na verdade, a avaliação do aluno, ela é direto, ela é o ano todo. Por exemplo, se hoje eu estou ensinando, um exemplo, se hoje eu estou ensinando a vogal, a letrinha A, né? Então, amanhã, quando eu estiver fazendo a chamada, que eu vou chamar o primeiro da lista, André, eu posso lembrar, André começa com qual letrinha, alunos? O que nós aprendemos ontem foi a letrinha? Então, eu já estou revisando, entendeu? Aí lá, quando a gente estiver fazendo uma salada de fruta, por exemplo, a gente está trabalhando na alimentação, aí vem lá o abacaxi. Abacaxi, e aí, quem lembra do que eu ensinei? Qual foi a letrinha? Então, ela é contínua, ela é o tempo todo, você pode estar revisando ela no mesmo dia, um mês depois, uma semana, entendeu? Então, essa avaliação não é naquele conteúdo, ela é o tempo todo, e a nossa avaliação também tem que ser. A gente tem que fazer parte, né? A gente tem que fazer parte do grupo de pessoas avaliadas, né? E aí ter autoconhecimento e ter a humildade de reconhecer que às vezes faltou mudar a estratégia. Então, quando eu não atinjo um aluno, 50% da turma, como você trouxe, muitíssimo bem, eu preciso rever a minha prática, né? Tá, o meu aluno não está aprendendo, o que eu estou fazendo que ele não está aprendendo? O que está faltando? O que eu posso mudar? A gente fala muito no Viva, no aprender com os 5 sentidos, né? Então, a criança pegar no conteúdo, ela cheirar, ela tatear, ela experimentar de todas as formas, e isso vai trazer você vai conseguir atingir esse aluno por várias vias de aprendizagem. Ele vai reforçar as sinapses, que foi o que a gente falou semana passada sobre neuroaprendizagem. Então, ele vai reforçar essas sinapses, ele vai colocar essa informação lá na memória de longo prazo. Então, essas aprendizagens, elas vão ficando mais fortalecidas e a gente ganha muito mais sentido, né, inclusive durante todo o processo de aprendizagem. E ele diz também um pouco sobre essas experiências diversificadas, né, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança, o audiovisual, entre outras.
com base nessas experiências, elas se expressam por diversas linguagens. Criando suas próprias produções artísticas, a gente no Viva fala muito da produção autoral do aluno, né, e é exatamente o que vem aí, ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual. A gente fala tanto de registro coletivo, né, de texto coletivo, do compartilhar. O Viva, no verificar, por exemplo, é o compartilhar. O que cada um investigou, o que cada um vivenciou e que pode compartilhar aqui a sua aprendizagem. Então, o Viva, novamente, ele vai mais do que um material. Ele traz todo um conceito por trás, uma concepção e uma metodologia que vai de encontro a isso, né? Ampliar essas possibilidades de aprendizagem. Então, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos, né? Quando a gente fala aí das linguagens, das formas de expressão. Então, eu me expresso no físico, eu me expresso na imaginação e eu me expresso no virtual também. Então, olha aí, novamente, a tecnologia aparecendo. E pensando no ensino remoto, o que eu estou oferecendo para o meu aluno se expressar através do remoto, né? Através seja aqui no Meet, na aula síncrona, né? Quando eu estou ali diretamente com o aluno, eu estou dando espaço para ele falar, eu faço contação de história, né? Aquelas práticas tão gostosas que a gente tem na sala de aula, como elas estão acontecendo no online, porque aí você quebra um pouco daquela resistência de que meu filho não quer participar. Não adianta, não funciona. Ele não gosta das aulas online, ele não presta atenção. Por que será que ele não presta atenção? Né? É claro, eu sei que tem professora que às vezes vira até de ponta cabeça, mas se a sua aula está sendo engajadora, se o aluno ele é desafiado, se você traz possibilidades, interações, ele vai querer ficar, né? E principalmente os mais autônomos, claro, mas a partir de 3 anos, acho que 2, bem menos, mas a partir de 3 anos, eles têm muita condição de pegar o próprio celular, por exemplo, né, o celular da mãe, o tablet, porque eles fazem isso no YouTube, gente. Então, é claro, com tempos diferentes, né, aí cada professor tem que sentir a turma, aquela que tem mais maturidade, a que tem menos, como que ela vai mediar. Lembra que o professor tem que ter tempo para isso? Então, ele tem que pesquisar, buscar, né? E quando a gente fala em metodologia ativa, é a metodologia ativa do professor também. É o ensino ativo e a aprendizagem ativa. Não é só a parte do aluno. Então, falar um pouco sobre esse ensino ativo também com os professores, eu acho que faz muito sentido aí nesse momento, né? Que é nessa ação de busca, de planejamento, e que ele vai encontrar novos recursos tecnológicos que vão agregar à aula dele. E aí diz que, portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Esse trecho aqui, eu acho que ele traz muito nosso propósito dentro do Viva, né? No momento do vivenciar. O que é o vivenciar, né? O primeiro V ali da nossa trilha de aprendizagem. É justamente manipular objetos, fazer essas observações, levantar hipóteses. Gente, por que será que isso é desse jeito, né? Que esse apagador é assim. Olha só, ele sai, ele abre, né? Será que a gente pode mudar ele de lugar? Será que ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Qual a textura? Esse é duro. Qual que é a textura desse? Qual que é a textura desse? Aqui eu já estou trabalhando uma série de possibilidades de conteúdo, estou saindo completamente do material físico, né? E indo justamente para a experiência. Depois, o segundo pilar, que é o investigar. Aqui é investigar, ó, manipular objetos e investigar. Ele vai investigar na casa dele, ele vai investigar com a família, com os tios, ele vai investigar na plataforma digital,
Por isso que lá na plataforma do Viva tem imagens, tem vídeos, tem música, a professora pode sugerir música, ela pode inserir conteúdo, então fica muito dinâmico, fica vivo de fato, né? Porque ele é dinâmico, ele vai acontecendo o tempo todo junto com as escolas, junto com os professores e tudo mais. E aí, o verificar, né, depois que ele investigou, é o momento dele compartilhar as ideias e cada um vai trazendo as suas ponderações, aquilo que descobriu, as suas descobertas. E é tão gostoso, né? Eu acho que a aprendizagem, ela tem que ser um mundo de descobertas. A gente vê isso muito mais presente na educação infantil, começa a reduzir drasticamente no fundamental, mas o quanto, eu defendo muito isso, né? Do quanto a escola tem que ser um espaço de encantamento. E se a gente não está dentro da escola, a escola que está dentro do computador de cada criança, aí da telinha de cada criança, também tem que trazer esse encantamento. Aprender tem que ser fascinante, né? E eu penso muito que o trabalho do professor está aí. O trabalho do professor não está em trazer o conteúdo, porque o conteúdo ele assiste no YouTube, ele assiste Dora Aventureira, ele assiste uma série de vídeos. Hoje, né, a gente sabe, nós estamos na era da informação, as crianças têm acesso à informação. O papel da escola que tem que mudar, né? E aí, aproveitando, falando um pouco disso, do papel da escola, eu vou contar aqui para vocês, em primeira mão, que chegou ontem para mim, lançamento, o meu livro acabou de sair, então, agora sim, né? Falei semana passada de metodologia ativa, eu indico tanto livro aqui, e o meu eu tava agoniada já, porque essa pandemia só atrapalhou, mas ó, chama exatamente Metodologias Ativas, uma nova experiência de aprendizagem. Depois eu passo para vocês o cupom de desconto com o nome da autora. Ai, gente, olha que orgulho! Estou muito orgulhosa. Estou super feliz, espero que vocês gostem, quem tiver interesse aí de conhecer um pouquinho mais. Até esqueci o que eu estava falando. Obrigada, gente! Adorei, mais uma forma de contribuir, né? O nosso objetivo é realmente esse, poder, de fato, contribuir com os professores, com os alunos, com a educação como um todo. Então, depois eu coloco aqui o cupom de desconto. Acho que é metodologia, preciso procurar porque a moça acabou de me mandar. Então, é isso. Trazendo um pouco aqui do Fundamental 1 também, ele fala assim, que experiências quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo. Olha, gente, novas formas de relação com o mundo. Parece que eles estavam adivinhando, né? Que estava para vir uma pandemia. O que mudou? Meu sobrinho acabou de nascer. Ele tem 1 semana e meia. E aí, ontem a gente estava até conversando, a mãe dele está comprando as roupas tudo pela internet. Né? E o ano passado, as minhas filhas, por exemplo, perderam roupa, porque já não tinha do ano anterior, né, de 2019, já não servia o ano passado, e a gente teve que se virar e teve que comprar. Então, olha o comportamento da sociedade, como já estava mudando, né, já vinha nessa toada, e agora acelerou ainda mais. Então, é uma nova forma de relação, uma nova forma de comprar, de fazer pedido, de experimentar. Quer dizer, eu tenho que esperar, eu tenho que lidar com esse tempo, né, de comprar ali pela internet. Então, num primeiro momento é rápido, só que aí eu tenho que lidar com a expectativa, porque se é na loja, eu vou na loja, vejo, experimento e levo para casa. Já saio, quantas vezes eu já não saí com sapato que eu acabei de comprar da loja, né? E já colocava o velho na caixa e saía do shopping com o sapato vestido. Então, a gente tem que lidar agora com esse tempo de espera. E quando vem da China, então? Aí esquece, né? E vai demorar bastante mesmo. Então, novas formas, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las. Mas isso é assim mesmo? Mas por que é assim, né? De elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Olha a metodologia ativa aqui, ó, gente, aparecendo novamente, tá? Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, quando a gente fala em metodologia ativa e ensino híbrido, gente, já estava previsto. Por isso que a última reflexão que nós trouxemos aqui para o encontro, que é, se tudo isso para você é muito novo,
você está desatualizado, né? Em alguma medida, você deixou passar o time de entender. Eu acho que quando as escolas, de um modo geral, tá, gente, pegaram a BNCC, elas focaram direto nas habilidades. Estão ali. Então, em língua portuguesa, quais são as habilidades que eu tenho que trabalhar e eu vou olhar aquilo. E esqueceu de olhar o todo, né? E o quanto essas habilidades, elas precisam estar articuladas. E elas fazem parte desse olhar geral. Porque aqui a gente está falando desse aluno integral, né? Então, quando a gente fala de uma educação integral, quando a gente fala desse aluno global, do aluno integral, a gente não pode olhar só para um lado. Ou deixar a pontas soltas, né? Então, gente, olha, 50 minutos de aula de português, 50 minutos de aula de matemática, 50 minutos de aula de ciências. Será que ainda funciona desse jeito? Como que eu falo de integração com um currículo fragmentado? Né? Olha as incoerências que acontecem, às vezes, debaixo do nosso nariz e a gente não consegue enxergar. Então, são essas reflexões que eu quero despertar aqui com vocês. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital. Isso está claro, né, para todo mundo, principalmente lá no Fundamental 1, que eles sabem muito mais que a gente, né? Envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal, e de atuação social em rede. A questão de você ter um propósito, de você trabalhar um projeto, nós falamos esses dias, né, sobre aprendizagem por projetos e tudo, e ter um projeto que realmente faça sentido, né, que brilhe os olhos, que o aluno fala, cara, eu quero falar sobre isso, eu quero estudar sobre isso, eu quero entender isso, eu quero ter uma ação na minha comunidade, por exemplo, né? Então, como que eu utilizo esse gancho para trabalhar todos os conteúdos? Entende? Mudou a lógica. Antes, a gente ia para a escola para adquirir um monte de conteúdo para, em algum momento, usar na nossa vida. Hoje, a gente busca um objetivo na vida, um objetivo de estudo, nesse caso, né? Um propósito, e a partir desse propósito, eu aprendo os conteúdos. É isso, a lógica é essa, né? É isso que a gente tem que pensar. Especialmente em rede, né? Olha o que a gente está aqui, ó, falando, Viva Conecta. A ideia é essa, é conectar pessoas. Quanto a gente não cresce quando a gente troca, né? E dentro do Viva a gente tem essa cultura também de conectar professores de todas as regiões, de conectar os alunos. Vamos fazer intercorrespondência escolar, que foi tão defendida e foi trazida, inclusive, pelo Freinet, né, de falar sobre essa questão da intercorrespondência. Então, o que um aluno pode contribuir com o outro, especialmente agora, através da tecnologia. Então, dá para fazer reunião, dá para fazer encontros, um meeting, trabalhos. Vamos fazer um projeto em comum? Né? De repente, duas escolas que vão trabalhar o mesmo assunto, podem trabalhar de forma articulada e os alunos terem momentos que eles vão se encontrar por vídeo para fazer essas trocas, e dali eles já trocam o Instagram, eles já trocam o TikTok, e eles já começam, né, você cria essa rede. O network, gente, não é só para os adultos, não. Vamos trabalhar o network com as crianças também. Então, e que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Então, aqui é uma crítica, né, aquilo que eu sempre falo da chupeta digital. Por quê? Às vezes, o pai, às vezes ele tem uma resistência com a tecnologia, porque ele fala, não quero que o meu filho fique no celular mais não, ele já fica muito no celular, ele já fica muito no videogame, não quero. Se a gente concordar, se a gente falar, então tá bom, né, não faz o menor sentido. Na escola, não faz o menor sentido também usar a tecnologia como um recurso para deixar os alunos quietinhos, para passar o tempo, para cumprir tabela,
né, para acalmar. Não é esse o objetivo. Tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, assim, eles têm um engajamento, eles não têm direcionamento. O que falta é esse direcionamento. O que a gente precisa, de fato, intervir e mediar para o aluno é como ele encontra propósito no uso da tecnologia, né? Porque protagonista ele já é. Conhecimento, mais conhecimento que a gente, ele já tem. Agora, a pergunta é como que eu uso isso de forma a propiciar novas aprendizagens, né, de usar como uma ferramenta de fato. Eu escrevi um artigo que vocês ainda vão receber, que eu estou falando um pouco sobre isso. Eu digo que eu estava refletindo um pouco sobre isso esses dias e eu cheguei à conclusão de que o virtual, isso daqui, para a criança, esse ambiente virtual é o sexto sentido deles. Então, eles têm o paladar, o olfato, o tato, né, a audição, o que mais? Jesus. Eles têm os 5 sentidos e o virtual, porque muita coisa acontece aqui. Outro dia eu perguntei para minha filha, você preferia ficar sem seu celular ou sem seu paladar? Adivinhem, né? Porque ela não, calma, mãe, mas peraí. Só sem o celular ou sem todos os... Vamos negociar, né? Deixa eu entender. Então, só sem o celular ou sem o meu iPad, sem o meu MacBook, sem tudo? Não, sem tudo. Sem tecnologia ou sem o seu paladar? Não, sem meu paladar. Olha a importância que a tecnologia tem na vida dos alunos. Então, gente, negligenciar isso, né, fingir que essa realidade ela é distante, não cabe mais, né? Alguém quer compartilhar? Quer fazer alguma colocação? Dorivalda? Não? Então, tá joia. Mas é isso, né, gente? Olha aí, olha a que ponto chegamos, né? Oi? Posso falar? Pode. Sim. Eu estava, né? Hoje eu falei com a Clau logo cedo, tá um barulho aqui por conta que eu tô de frente para a rodovia. Uhum. E eu falei, né? Deixa eu compartilhar o porquê a metodologia Viva me conquistou. Primeiro, você falou num ponto que eu não tinha lembrado e agora eu anotei até aqui para eu falar. Na parte de que você falou assim, de otimizar o trabalho do professor. Vai ser meu primeiro ano como gestora. E aí, como professora, eu passei muitas dificuldades. Porque, assim, a escola se apresenta por fora como construtivista e por dentro ela não é. E aí o professor se vê numa situação super delicada. Eu trabalho na educação infantil, então você tem os cuidados que você tem que ter com a criança, você tem que preparar seu plano de aula, você tem que pensar se isso vai dar certo com todas as crianças, se não vai. E quando você vai aplicar a atividade, você já está exausto, porque você já fez tantas outras coisas que você não consegue passar o conteúdo que você queria para os seus alunos. E até você não consegue enxergar a evolução. E às vezes os pais chegam e falam assim, nossa, meu filho aprendeu isso, 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 depois que está com você, eu amei, não sei o quê, mas você não consegue enxergar de tanto que você já está cansado e exausto. E a metodologia Viva me conquistou um dos pontos, a questão de ajuda ao professor, de que eu sei que eu vou ter um suporte para o meu professor, eu sei que ele vai poder ter outras ideias, eu sei que ele vai ter um tempo maior para pensar, para como ele vai aplicar. Isso não é questão de você estar ajudando ou facilitando a vida do professor. Não, é a questão de que ele vai conseguir ser um professor que pensa no que ele vai fazer. Porque muitas vezes a gente tem a atividade nas mãos, mas a gente não consegue passar para os alunos essa atividade e ser efetiva, né? Exatamente. É bem complicado. E outra coisa, assim, né? Eu acredito, assim, que aqui na região de Cotia, pelo menos eu não vi, eu vou ser a primeira com essa metodologia, e eu já estou me sentindo. Porque quando Arrasou!
Quando o pai entrar na minha escola, eu vou falar assim, não, essa aqui, ó, a minha metodologia é diferenciada. A gente usa, sim, o sistema híbrido, e a gente vai usar porque isso faz... As crianças já entram no carro, o que ela tem? Uma tela para assistir. Elas saem do carro, chorou um pouco, o que os pais dão? Celular para acalmar, que foi exatamente o que você acabou de falar. E por que não a gente não trazer essa vivência para a criança dentro da escola, o que vai favorecer? Eu acredito super na metodologia, foi isso que me conquistou. Não vou citar nomes, mas eu conheço outras metodologias que não condiz com o que a gente está vivendo e o que a gente vai viver daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer imensamente. Primeiramente, assim, o atendimento de vocês comigo foi exatamente o que eu pensei quando eu optei em abrir uma escola. Eu falei assim, eu quero ser um atendimento humanizado, que o pai se sinta abraçado, que mesmo que ele não entre na minha escola e feche, eu quero que ele saia daqui falando, poxa vida, o atendimento dessa escola, a pessoa me acolheu, eu quero que o pai se sinta, assim, acolhido. E foi o que eu senti com você, com a Cláudia, foi exatamente, no primeiro momento, o primeiro impacto foi o atendimento de vocês, que foi excelente. E depois que vocês me mostraram a metodologia de como funciona, eu estou participando de algumas reuniões, não consegui entrar em todas, mas assim, tem me encantado cada dia mais. Então, só tenho a agradecer, tá? E esse é o meu depoimento, e eu estou amando, assim, tudo que vocês me passam, eu estou anotando aqui para não esquecer, sabe? Então, é isso. Obrigada. Gente, nova parceira do Viva, desejo muita sorte para você, que Deus abençoe muito a sua jornada aí. Eu sei que a gente se aproxima, né? A gente tem muita sinergia, o quanto a energia, eu acredito muito nisso, né? Que no universo, assim, o quanto a gente se aproxima de pessoas que têm a mesma concepção, que está ligado a gente de alguma forma, né? Seja pelo coração, pelo pensamento, pela concepção de educação, e é isso que você falou. O nosso olhar humano, a minha escola é assim, o meu jeito é assim, né? A forma como o Viva lida, tanto com os pais, a gente acolhe muitos pais também, os professores. O professor é quem está na ponta, né? O professor que vai dar toda a condição de que a metodologia se concretize. Então, não acredite no material que chega só, o material, tchau, ano que vem, né? A gente vem e tira um novo pedido. A gente não está aqui para isso, né? Eu acho que quando você tem um compromisso real, é outra história. Então, desejo muita sorte, muitas bênçãos e obrigada por ter nos escolhido. Espero não decepcionar nunca e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Imagina, eu que agradeço por ter conhecido a metodologia Viva, porque realmente... Eu, no começo, tinha optado em não usar nenhum tipo de material na escola. Falei, não, a gente vai sentar e os professores vão decidir o que eles vão fazer em sala de aula, junto com a coordenação. Mas depois que vocês apresentaram o material, o acolhimento de vocês comigo, e foi tudo tão maravilhoso que eu falei, não tem nem como ser outra ou não ser o Viva. Então, foi assim... E até porque os professores vão continuar planejando a aula deles. A gente, né, eles têm tanta liberdade. Exatamente. Eles só vão ter suporte, mas a liberdade continua. Não, e esse suporte, assim, de formação que vocês fazem com os professores uma vez por mês, isso tudo, assim, para a gente que está na linha de frente, na sala de aula, é muito importante a gente se sentir ouvido, a gente se sentir acolhido, a gente perceber que a escola está dando suporte para que nós consigamos passar por essas dificuldades, ainda mais um ano como esse, que a gente, igual você falou, a gente está em São Paulo, a gente está de cabelo em pé. Eu optei ainda, como o município não vai fechar as escolas privadas, eu optei em manter aberta, com todos os protocolos, claro, de higiene, mas assim, porque eu acredito muito na educação, eu acredito que esse ano vai ser está sendo um ano muito difícil para os pais também, a gente ainda tem muita coisa para passar, então eu quero estar aqui com as minhas portas abertas, acolhendo os pais, escutando, mesmo que não sejam pais da minha escola, eu quero que eles passem aqui na frente, falem, não, deixa eu entrar, preciso conversar com alguém, e esse alguém seja, assim, a minha equipe, sabe, esteja preparada para receber qualquer pai que esteja aflito neste momento de dificuldade.
Que lindo, parabéns. Eu acho que é isso mesmo, né? É empatia. Isso é realmente dar as mãos e saber que todo mundo precisa de todo mundo, né? E fazer com que as coisas aconteçam. Parabéns e obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada a vocês. Gente, então, olha aí, que bacana, né? Desejar, passar boas vibrações aí, que a Camila tenha muito sucesso nessa nova jornada, nessa nova trajetória aí da educação. E aí, continuando sobre o ensino fundamental, a BNCC traz que, ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Que é um pouco disso que a gente falou, a gente tem tanta ferramenta bacana, né? Tem tanta, pelo próprio Google, tem diversas ferramentas, tem o Jamboard, que é uma lousa, né? Que os alunos podem utilizar, a professora vai escrevendo ali na lousa, o aluno está vendo em tempo real, então, e trazer esses significados, né? Eu acho que é isso, é trazer mais do que conteúdo, é trazer um novo conceito, é trazer, de fato, promover a aprendizagem de todas as formas, né? Seja do professor com o aluno, o quanto a gente aprende com o aluno também, o quanto a gente tem a ensinar e a aprender. E o meio digital, ele promove muitas possibilidades aí, né? Inclusive, por exemplo, na plataforma, quando a gente traz os vídeos, as imagens, a música, reportagens. Então, por exemplo, eu estou falando de um conteúdo que para o aluno é extremamente abstrato, como, sei lá, comunidades ribeirinhas, né? Como que nós aprendemos? Lá no livro, aquela coisa estática, tem ali, né, fala sobre a palafita, por exemplo, e tudo mais, e aí tem algumas imagens, o aluno vê aquilo, né? E o que isso tem a ver comigo? Né? Como que eu me sensibilizo? Como que eu sensibilizo o meu aluno para trabalhar esse conteúdo? E aí, a partir do momento que ele, ao invés de ler esse texto, ele inicia essa temática a partir de uma reportagem sobre a comunidade ribeirinha, que o repórter está lá, está com uma bota, está mostrando como que é num dia de chuva, como que eles fazem para se alimentar, para se locomover, né? É por água, é por terra, enfim, conta um pouco da vida. Gente, quem não gosta de história? De ouvir história? Eu adoro, até hoje eu vejo as histórias da minha mãe, do meu pai, né? As minhas filhas adoram ouvir quando eu conto história, as crianças adoram ouvir histórias também. E aí, quando você traz uma aprendizagem através de um vídeo como esse, por exemplo, de uma reportagem sobre esse, como essa, onde você está mostrando a realidade daquelas pessoas, como aquelas pessoas vivem, como elas, a voz, né, o que elas estão comendo, como que elas estão se organizando, como que é a organização da vida ali naquela comunidade e tudo mais, você está trazendo um sentido, uma reflexão muito maior que vai além do conteúdo teórico. Uma coisa é eu saber o que é comunidade ribeirinha, o que é uma palafita, outra coisa é eu saber o que acontece ali lá dentro. Mudou completamente o sentido, né? A minha percepção daquele lugar, daquele espaço, de como vivem aquelas pessoas. Então, olha aí, mais uma questão trazida em relação ao universo digital que pode, de fato, contribuir para a escola. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos, tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. Não é só possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, né, como Wikipédia,
revistas e livros digitais, etc. Depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto o seu trabalho. É isso, trazendo significado, né? Quem é o autor, do que ele vive, o que ele come, né? Aquilo que a gente brinca. Podemos produzir playlists, vlogs, vídeos minuto, escrever fanfics. Nós tivemos um livro, os alunos no meu colégio, todo ano eles escrevem um livro, e eles fizeram um livro de fanfics. Produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas possibilidades. Em tese, a web é democrática. Todos podem acessá-la e alimentá-la continuamente. Mas se esse espaço é livre e bastante familiar para as crianças e adolescentes e jovens de hoje, por que a escola teria, de alguma forma, considerá-lo? Então, quer dizer, essa é a vida dos alunos, né? Eles têm acesso a isso. Novamente, é não negligenciar. Não, isso não funciona. Será que não funciona? Ou será que o que não funciona mais é o meu olhar, né, em relação a tudo isso? Então, olha quantas produções... Então, quando fala lá, lembra que eu falei da cultura digital? Que não é só consumir conteúdo, mas é produzir também. Olha a produção autoral do aluno aí, né? E que ele pode aparecer em TikTok. Aqui quem não tinha TikTok? Gente, sabe quando foi publicado, não é que foi escrito, quando foi publicado isso daqui? Em 17, em dezembro de 17, se não me engano, 17 de dezembro de 2017. Foi quando a BNCC foi aprovada. A gente está em 2021. Olha que atual, né? Novamente, me parecia que eles já sabiam tudo o que ia acontecer, mas é isso, por quê? Porque já era a tendência, porque a gente já estava olhando para isso. Quem está mais na área da inovação, né, dessa atualização pedagógica, quem se mantém mais atualizado, já via isso como um caminho e um caminho sem volta. A gente só não sabia quanto tempo que isso ia demorar para chegar, de fato, dentro da sala de aula. Porque uma coisa é ele chegar na escola. A BNCC foi a forma de chegar na escola. A partir de agora, todas as escolas têm que seguir a BNCC. Está aí ainda a BNCC. Não foi o que estou falando. Então, já estava, o pressuposto já era ser utilizado. Só que aí vem a pandemia e com tudo, né? E esfrega mesmo na nossa cara de que, ó, tá aqui, é para fazer desse jeito, porque vai fazer mais sentido se for desse jeito, né? Mas já estava previsto. Eis então a demanda que se coloca para a escola: contemplar de forma crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético da CEDIC, né, que aqui seria a tecnologia como se fossem as TICs, a tecnologia da informação e comunicação, necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana, etc. Mas de também fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos. É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, como eu falei lá dos memes e tudo mais, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos contrários, porque senão a gente vai ter uma população que, na área da política, a gente já vê, né, uma polarização muito grande e famílias que se desfazem por causa de debate político. E eu sou super a favor de cada um ter a sua opinião, né? Tem que ter cada um a sua opinião, porque senão a gente não está trabalhando diversidade, né? O diverso é isso, não todo mundo concordar com todo mundo. Só que aí, quando eu tenho um discurso de ódio, quando eu polarizo, acabou a discussão, né? E acabou esse respeito à opinião, a liberdade de expressão, quer dizer, eu não posso falar nada porque senão vou ser atacado. Então, quando a gente fala aí da cultura digital, é mais do que, novamente, ter o tablet na sala de aula. É de como eu reconheço o digital no meu cotidiano, o que eu faço com ele e como eu utilizo da melhor forma possível, né? De forma ética, crítica e consciente. Alguém quer falar alguma coisa? Não?
Bom, gente, aí aqui, para não estender muito, né, eu falo aqui de novos letramentos, ó, essencialmente digitais. Por exemplo, essa parte eu achei super bacana. Compreender uma palestra é importante, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um GIF ou meme. Olha aí, isso, novamente, lá em 17, tá? Da mesma maneira, imbricada a questão de multiletramento, essa proposta considera como uma de suas premissas a diversidade cultural. Então, entra novamente sobre isso, né? É importante contemplar o cânone, o marginal, o culto popular, a cultura de massa das mídias, a cultura digital, as culturas infantis e juvenis, de forma a garantir uma ampliação de repertório e uma interação e trato com o diferente, né? Respeitar o diferente. As pessoas falam, não, porque eu respeito, só que você dá uma opinião contrária, eu te bloqueio, né? Eu te cancelo. Então, quer dizer que eu não estou aberta a ouvir, eu não estou entendendo esse diferente, né? Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também às imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama. Olha aí de novo o Viva Digital, que eu acabei de falar para vocês lá. Tem os vídeos, tem imagens e tal. Ou em movimento, filmes, vídeos, e ao som, que é a música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. E aí, a gente trouxe aí mais duas reflexões, né? Então, considerando tudo isso que foi falado aqui hoje, que eu trouxe muita coisa, me empolguei, gente, desculpa, que o nosso objetivo é sempre uma horinha aqui de bate-papo, mas em meio à pandemia, como que está o alinhamento da sua escola com a BNCC, né? Com tudo isso que já vinha sendo trazido, com a questão das metodologias ativas, a gente sabe que a educação está dado, que é esse o caminho. A escola que não for por esse caminho vai ter sérios problemas, inclusive de engajamento dos alunos, né? E aí, que é isso, que aqui eu trago, né, a última reflexão, e só voltando aqui um pouquinho, essa análise agora é para cada um ter dentro de si, né, como que enxerga tudo isso que a gente conversou aqui, e como que isso está se materializando, como que está indo para a prática da sala de aula. E a última reflexão que nós trouxemos foi, a BNCC já previa o uso de recursos tecnológicos na escola. Se você se sente hoje desesperado, é porque você perdeu o time, né? E aí eu não estou falando só do gestor, do coordenador, é do professor também, é do próprio pai, né? Mas para chegar no pai, quem desenvolve, quem cria essa cultura, primeiro é a escola. Eu primeiro preciso falar para o pai, não, pai, sabe o que acontece? É que na sua casa, seu filho vai usar o tablet ou o celular mesmo para brincar, para entretenimento, para os joguinhos. Na escola, o uso da tecnologia não tem esse propósito, né? Não é com esse enfoque que a gente vai trabalhar a tecnologia, vai ser outro e tudo mais. Então, você consegue realmente trazer desconstruir essa imagem negativa que o pai traz e ressignificar, né? É uma forma de você educar também a família para esse uso da tecnologia, né? Porque aí não fica desconectado. Ah, então na escola é de um jeito, meu pai fala uma coisa, meu pai fala para eu sair do celular, minha professora fala para eu entrar, para eu pegar. Meu pai fala que eu não posso ficar muito tempo na tela e minha professora fala que é para eu fazer o trabalho no pad. Espera aí, né? Deixa eu entender o que está acontecendo. Então, o quanto é importante todos terem essa consciência, toda a escola, porque os professores são formadores de opinião, então eles precisam estar inseridos nessa discussão, né? Para que a gente tenha uma fundamentação, para que a gente tenha um discurso mais sólido, mais estruturado nesse trabalho de convencimento aí das famílias e tudo mais. Gente, é isso, desculpem novamente, eu sempre falo que eu vou deixar mais espaço para a gente bater papo, mas eu me empolgo, aí eu falo mais como da cobra, mas quem tiver interesse de entrar um pouco mais nessa discussão, quiser alguma referência, tudo mais, é só mandar para a gente lá pelo WhatsApp, por onde vocês receberam esse link. Todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas,
pega a sua xicrinha de café, o seu copinho de suco e vamos sentar aqui para bater papo, para conversar um pouco, para a gente se atualizar e se manter atualizada aí o tempo todo. Ó, ai, Mari, fiquei tão feliz, amiga, que chegou ontem. Deixa eu ver aqui, qual que é o link, gente, para vocês poderem... o link não, como é que chama? O cupom de desconto, peraí. Deixa eu entrar aqui. Ó, já tá lá no... Peraí, deixa eu... Vou copiar e colar aqui para vocês. O meu objetivo com esse livro foi trazer uma leitura muito leve, muito gostosa, sabe? Foi eu acho que é uma palavra de encorajamento, né? Então, eu trago muito da consciência, eu sempre falo muito da intencionalidade pedagógica, do compromisso com a educação, dessa consciência que nós educadores precisamos ter, mas ao mesmo tempo trazendo como que isso pode ser leve, né? Como essa transformação da escola pode ser leve, pode ser o quanto é viável, o quanto é possível. Por mais que eu trago, olha, não é de qualquer jeito, viu? Eu brigo, porque eu não quero que vire... Ó, aqui é um videozinho que tem uns trechos, uma apresentação lá que a editora me mandou hoje. Hoje está 30% de desconto com... como que eu consigo mostrar isso para vocês? Acho que eu não consigo, né? Mas eu vou pedir para a Júlia mandar para vocês, tá? Na cortezeditora.com.br. Com esse cupom de desconto tem 30% de desconto. O cupom vai válido até dia 17 de abril, lançou hoje, como eu disse, é um mês aí de desconto, vai ter 30%, o código é metodologias. Então, vou pôr aqui para vocês, Cortez com Z, editora.com.br, código metodologia. Quando vocês entrarem no site, ele já vai estar bem na frente lá como lançamento. Então, tá bem facinho de achar. Essa é a carinha dele, ó. Tem 100 e poucas páginas, mas aqui eu sugiro até um plano de trabalho, né? Um cronograma, um planejamento de como fazer essa transição, de como fazer essa atualização pedagógica, né? Essa transição do tradicional para as metodologias ativas de uma forma estruturada, mais leve, né, que a gente tem que ir por etapas. Eu sempre brinco que não pode doer, tem que ser sempre muito positivo. Tá bom? Gente, obrigada, beijos, até semana que vem, espero que vocês possam participar também. Beijo, obrigada pela participação de hoje. Até!